Olha aí, na entrada em campo. Logo na entrada em campo. Passe do Dedé para ele. Ele recebe a devolução do Ceará e os insultos continuam. Aqui ele está pedindo a bola no meio sozinho. É impossível de não se qualificar como um insulto racista, está claro. Qualificado, está claro, o som é claro, o áudio e vídeo claros, mostrando essa situação lamentável em Huancayo. O áudio que você acabou de escutar é de 2014, na partida entre Real Garcilaso, do Peru, e o Cruzeiro em Huancayo pela Libertadores. Dá para ouvir nitidamente os torcedores do time peruano imitando o guinchar de macacos todas as vezes que Tinga, então volante do Cruzeiro, tocava na bola. Em entrevista logo após esse episódio, Tinga disse que trocaria todos os títulos da carreira, abre aspas, por um mundo com igualdade entre todas as raças e classes, fecha aspas. O preconceito nos estádios também são homofóbicos e misóginos, mas em 2020 faz sentido termos cenas de injúria, racismo ou qualquer forma de discriminação nas arenas de futebol? Então roda a vinheta que o programa tá começando e tem muita bola para rolar. A gente já flagrou cenas de racismo e homofobia nos estádios. Algumas ficaram bem famosas, como a imagem da torcedora gremista gritando macaco para o goleiro Aranha, do Santos, na partida pela Copa do Brasil em 2014. Aí eu tava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí fiquei nervoso, mas ainda tava me segurando. Aí quando começou aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que tava lá, filma os outros caras, e o cara não virava a câmera. Aí quando foi filmar, já tinha acontecido o negócio. Eu fico nervoso mesmo, desculpa a palavra, fico puto dessas coisas acontecer aqui, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. O Grêmio, em razão daquele episódio, foi expulso da Copa do Brasil. Mas será mesmo que os comportamentos dos torcedores ficam tão incontroláveis dentro dos estádios? São as arenas futebolísticas palcos de verdadeiros vale-tudo, onde não existe limite? Quem nos responde é o psicólogo Matheus Pacheco, especialista em psicanálise e prática clínica. Bom, existe uma questão que é muito importante para a gente poder pensar nesses comportamentos alterados, né, enfim, que tem a ver com a forma como a gente também é afetado pelos outros e pelo ambiente, né? Quer dizer, enquanto sujeito psíquico, a gente recebe sim muita influência daquelas pessoas que nos cercam. Mas aí essas atitudes desencadeadas também podem ser porque a pessoa já tem uma disposição para ser homofóbica, para ter esses pensamentos mais racistas, digamos assim? Sim. Aí se toca num ponto bastante importante, porque o que acontece? Bom, a gente é contagiado, né? A gente se emociona com os outros, soma a gente, mas isso também não pode isentar a gente da responsabilidade, né, sobre os nossos comportamentos. Aqui no Rio Grande do Sul, a união entre a Federação Gaúcha de Futebol, Polícia Civil do Estado, Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades querem acabar com qualquer forma de preconceito nos estádios. A campanha Juntos contra o Preconceito foi lançada em janeiro de 2020. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, explica mais sobre a iniciativa. Luciano, por que uma campanha envolvendo diferentes atores da vida pública e também sociedade civil, como o Ministério Público, OAB, Polícia Civil e, claro, a Federação Gaúcha de Futebol? Primeiramente, o ideal seria que nós não precisássemos tratar mais desses assuntos aí no ano de 2020, né? Que esse mal de qualquer tipo de preconceito ou de intolerância ele já tivesse erradicado da nossa sociedade. Mas como alguns polos ainda existem nesse sentido, e também buscando atender algo determinado pela própria entidade maior do futebol, que é a FIFA,
nós conversamos aqui, a diretoria da federação, e logicamente buscamos os órgãos públicos que representam a sociedade como um todo, né? E entabulamos algo proativo e não reativo. Nós sempre vemos algumas situações surgindo quando há, infelizmente, algum episódio de qualquer natureza, seja de racismo, seja de intolerância, enfim. Então nós buscamos fazer algo proativo, algo para demonstrar a preocupação e também a questão da federação e desses órgãos buscar a erradicação dessa situação e demonstrar para a sociedade que não tem mais sentido a gente estar ainda tendo esse tipo de problema na nossa sociedade. Sim, e como é que vai ser a atuação de cada um desses órgãos? Eles vão ter atuações específicas, como o Ministério Público, a Polícia Civil? Sim, lógico, né? Nós, inclusive, buscamos, nós já vimos há bastante tempo conversando com esses órgãos a respeito disso, e são, logicamente, os órgãos que têm a legitimidade para averiguar, investigar, processar e até mesmo penalizar o infrator de alguma situação como essa. Então, nada mais certo de que nós fazermos um ato de um termo de cooperação, um termo de ajuste, como nós fizemos, aonde estão exatamente pontuadas a atuação de cada um, né? E são os órgãos, como disse, competentes e que têm a legitimidade para averiguar toda e qualquer situação envolvendo qualquer tipo de preconceito. Então, por isso que cada um se buscou o Ministério Público e a Polícia Civil, porque trabalham em conjunto, um investiga, o outro processa. O canal de denúncia é um canal que já existia da Polícia Civil, e a OAB está no processo também, logicamente, porque tem as suas comissões específicas dessa matéria e também representa a sociedade como um todo. Então é nesse sentido que a gente trabalha, e a Federação Gaúcha, logicamente, pela exposição que tem em futebol, pelas situações que infelizmente às vezes acontecem ainda em alguns estádios do país, nada mais certo de que o futebol também ser uma mola propulsora aí de alguma campanha proativa para conscientizar a população de uma forma em geral. Tu falou em conscientizar a população, né? Mas essas ações que vocês estão propondo, elas chegam também aos vestiários, aos jogadores? Sim, indiscutivelmente sim. Inclusive, ao longo do ano, nós já estamos conversando com os atletas, né? Diretamente com os atletas não, mas com as suas direções, na situação seja da conscientização e seja na situação da denúncia. Vamos ter algumas ativações com atletas das equipes, essa é a nossa ideia, e ao longo do ano nós temos como projetado já, planejado, algumas palestras, especialmente nas categorias de base de todos os clubes, ou pelo menos na sua grande maioria, para tratar também de forma aberta sobre essa questão com a gurizada que está surgindo. Como a gente ouviu antes no áudio do Aranha, ele fala que dói ao ouvir a torcida imitando o macaco em referência à sua cor. Outros profissionais já se sentiram desestabilizados por manifestações da torcida. O ex-árbitro gaúcho Márcio Chagas viveu diversos episódios de racismo durante a carreira. Chagas, você ficou bastante emocionado naquele episódio que aconteceu em Bento Gonçalves, aquele episódio criminoso, né? Você falou em uma entrevista que tinha lembrado do seu filho naquele momento. Poderia contar pra gente como que foi esse momento na sua vida? Bom, foi um dos momentos mais decisivos para mim com relação à tomada de decisão de dar sequência à minha carreira, abrindo mão daquele fato, né, ou denunciar sabendo que eu correria todos os riscos, inclusive de término de carreira. Então veio um filme com relação a tudo que meu pai já tinha. Meu pai faleceu em 96, mas na época eu tinha 20 anos. Meu pai preparou eu e os meus irmãos
muito para esse enfrentamento com a questão racial, porque na época dele já tinha sofrido bastante e com certeza ele tinha uma preocupação muito grande com relação ao que nós poderíamos sofrer também. E não foi diferente. Mesmo eu já tendo sido, já sendo um árbitro considerado regionalmente, nacionalmente, e com uma possibilidade, inclusive, de entrar no quadro internacional, eu não fui aliviado de passar por isso. E não foi somente um fato, né? Eu já tinha passado por outros 2 fatos dentro do futebol em 2005, 2006, mas 2014, no dia 5 de março, ali foi a derradeira, porque quando eu me deparei com meu filho em casa, dormindo, com 10 meses, eu fiquei pensando em tudo que meu pai já tinha me dito, né? Me veio na lembrança aquele filme dos preparos que ele tinha, os cuidados que ele tinha com relação a isso, e aí eu fiquei pensando, agora eu tomo uma decisão ou eu me calo. Se eu me calar, eu vou ser um covarde e vou me cobrar isso o resto da minha vida. Então eu assumi a postura de denunciar, que com certeza, quando os meus filhos, hoje eu tenho mais uma filha, que é a Joana, que tem 2 anos e meio, quando eles forem adultos, eles vão saber a postura que o pai deles teve, e eu espero que eles tenham da mesma maneira quando eles sofrerem com isso, porque o racismo não vai acabar. Infelizmente, por mais que eu sonhe e tenha essa vontade, ele não vai acabar, porque eu sei que as pessoas não estão interessadas em abordar essa temática, acham que quando ele se manifesta com relação à questão racial é mimimi, é vitimismo, é oportunismo, porque até isso a gente perdeu ao longo da vida. A voz ativa de se manifestar, a voz de mostrar o que a gente sente. Então a gente fica refém de um sistema extremamente capitalista, um sistema que realmente nos engole e faz com que muitas vezes a gente perca a identidade, se sujeite a passar por algumas situações, só que ali para mim foi a tomada de decisão. Eu abri mão dos privilégios que eu tinha do apito, né? Eu era um cara realmente considerado dentro do meio, eu apitava praticamente 6 a 8 jogos mensais, mas para mim aquilo ali caiu por terra, porque olhar para a cara dos meus filhos futuramente vai valer muito mais a pena do que aquele privilégio ali de estar dentro do campo de jogo e me boicotar como ser humano. Sim, foi um dilema na tua vida, então, aí ter que encarar essa decisão de falar, e não apenas falar, mas assumir a bandeira também de lutar contra o racismo nos estádios, né, Chagas? Eu achei muito forte que tu falou que teu pai te preparou também para encarar todos esses preconceitos aí que viria pela tua vida. Tu recorda quando tu sofreste a primeira discriminação no estádio, apitando alguma partida? Tu lembra como é que foi a tua reação nesse momento? Bom, eu me lembro de vários episódios, porque é aquele velho ditado, né? Quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. O primeiro episódio assim, que aconteceu dentro do futebol, óbvio que eu tive vários ao longo da minha vida, mas o primeiro dentro do futebol foi numa competição em 2001, logo que eu comecei num FIPAM, quando eu fui apitar uma semifinal de FIPAM entre Boca Juniors e Defensor do Uruguai. Quando eu entrei em campo, a equipe do Boca Juniors começou um murmurinho, eles estavam em campo, retiraram a equipe e fizeram um movimento todo com o coordenador da competição para que eu não apitasse aquela partida, porque eles não aceitavam um negro apitando um jogo decisivo. Então foi o primeiro episódio. Fizeram o coordenador da competição, foi até quem nos coordenava na época, que era o Carlos Cruz, que estava conosco lá em Alegrete, e ele bancou. Se eu tiver que tirar o Márcio, a arbitragem toda vai embora hoje, não tem arbitragem para apitar o resto da competição. Faltavam 3 jogos, era a semifinal entre Boca e Defensor, e Grêmio e Vitória. E ele bateu o pé, firmou, e o Boca teve que aceitar goela abaixo. Sobre acabar com o racismo nos estádios, Chagas não é muito positivo e fala da campanha surgida da parceria entre a Federação Gaúcha de Futebol e outras entidades. Bom, é um problema que vai continuar acontecendo. Não vejo nenhuma ação efetiva com relação à preocupação
de combater isso. Há um mês atrás, a Federação Gaúcha de Futebol, inclusive, fez uma campanha antes de iniciar o Campeonato Gaúcho, com uma parceria do Ministério Público, da OAB e da Polícia Civil, algo que sempre existiu. Então essas parcerias, elas só foram publicadas oficialmente se porventura acontecer algum caso durante a competição. Mas efetivamente a federação não se colocou querendo coibir isso, querendo punir, porque as questões que poderiam ser educacionais, todo mundo sabe que o racismo é crime. Mas tem uma diferenciação também muito grande, porque às vezes a gente se confunde do que é racismo, do que é injúria. Isso deveria ser bem pautado, inclusive nas campanhas educacionais propostas pelas entidades. Então eu não vejo, sinceramente, uma modificação no comportamento do torcedor até que aconteçam punições efetivas. Então, se a federação de fato gostaria e quer combater isso, ela tem que ir no regulamento, modificar o regulamento da competição, chamar as equipes, chamar os clubes, fazer uma campanha educacional, dar um prazo de validade, né? Olha, vocês têm 1 ano para educar os torcedores de vocês, para fazerem campanhas antes das partidas, comunicados nos alto-falantes, comunicados nos telões, e a partir de então, quando houver alguma situação de racismo, essa equipe vai perder o mando de campo, vai perder 3 pontos, e assim efetivamente, eu acredito que as coisas vão acontecer de uma maneira justa, né, e vai coibir esse racista que está no dia a dia de se sentir no direito de ir para o estádio se manifestar. Entre 2018 e 2019, houve um crescimento nos casos de injúria registrados em partida de futebol no Brasil, que passaram de 44 para 56. Quem acompanha os dados sobre racismo de perto é Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E antes de mais nada, nos ajude a entender qual a diferença entre injúria racial e racismo. O racismo, na lei brasileira, ele está caracterizado por impedir uma pessoa negra de entrar em determinado local por conta da cor de pele, né? Ou quando um ato ele é dirigido a uma coletividade. Já a injúria racial é quando a pessoa ofende apenas uma pessoa, né? Então, por exemplo, a maioria desses casos do esporte, ou quase todos os casos do esporte, eles são injúria racial, porque o agressor ele insulta uma pessoa, né? Então, ele é caracterizado como injúria racial. Bem, Marcelo, os dados dos últimos anos do Observatório da Discriminação Racial no Futebol mostram que os casos de injúria aumentaram nos estádios brasileiros. Mas o que explica isso? Eu costumo dizer que a gente tem 2 leituras, né? Uma é uma maior conscientização dos torcedores e dos atletas, que antes ouviam os insultos e não relatavam, né? E os atletas não denunciavam, e agora, por conta de diversos trabalhos que vem acontecendo, esses torcedores e os atletas vêm denunciando esses casos. Então faz com que os números de casos divulgados pela mídia ou mesmo coletados pelo observatório seja cada vez maior. Mas, por outro lado, a gente também não pode negar que o momento político do Brasil e do mundo, com um crescente discurso de ódio, também vem fazendo com que os casos aumentem dentro dos estádios de futebol. Assim como Chagas, Carvalho também acredita que deveriam existir medidas mais efetivas contra o preconceito. E o que a gente poderia dizer que pode resolver esse problema histórico de racismo no futebol, não só no Brasil, no caso, né? Eu acredito que é preciso que as leis, eu não digo uma mudança de lei, né? Eu digo que as leis sejam cumpridas, porque existe uma série de leis já existentes, tanto no futebol como fora dele, que se elas fossem cumpridas, os números de casos de racismo com certeza diminuiriam, porque a gente ia conseguir que as pessoas racistas ou as pessoas que costumam expressar seu ódio, elas iam ficar mais intimidadas ou ressabiadas em cometer esses insultos, né? E
o que a gente vem percebendo é o contrário. Como nada está sendo feito em termos de punição, as pessoas estão se sentindo cada vez mais livres para expressar o seu preconceito nos estádios e na internet também. A minha leitura é que, na verdade, o Brasil nunca tratou muito bem a questão do racismo, né? Então, a gente acreditou por determinado momento e durante muito tempo que o Brasil era um exemplo de democracia racial, onde negros e brancos conviviam em perfeita harmonia. E que não é verdade, porque os conflitos, eles sempre existiram, esses conflitos raciais. O que acontece é que a gente pouco se falava a respeito disso. Ou a mídia, vamos dizer assim, pouco espaço dava para que as denúncias fossem debatidas, para que os casos fossem debatidos em programas esportivos ou mesmo em outros programas, né? E o que eu vejo hoje é que o maior espaço que a mídia está dando para os casos, não só para denunciar, mas também para propor o debate, está fazendo com que o Brasil se redescubra e converse cada vez mais sobre essa questão racial. E aí a gente tem essa falsa impressão de que vivia em determinado momento em harmonia e que essa harmonia acabou, né? Quando, na verdade, essa harmonia, ela nunca existiu. E tu nota que os clubes, quando recebem essas denúncias, eles tomam alguma postura para proteger, seja o jogador que sofreu o racismo, o preconceito, e até levar algum tipo de punição e conscientização para as torcidas? Não. A gente tem uma mudança muito grande de comportamento dos clubes nos últimos 2 anos, mas essa mudança ainda não foi capaz de provocar nos clubes isso que você falou agora, né? Esse posicionamento um pouco mais forte ou as ações de fato acontecendo. O que a gente percebe é que o clube, quando recebe uma denúncia, ele coloca uma nota oficial nos seus canais, fala em tomar atitudes, mas o que a gente vê na prática não é isso, né? O que a gente vê na prática é que tudo acaba na nota oficial do clube. Existe uma mudança muito grande no futebol brasileiro, uma maior manifestação dos clubes quanto ao racismo, mas ações concretas ainda a gente não está percebendo. Para haver uma mudança, Carvalho reforça que as punições precisam pesar nos clubes e que esses façam a sua parte, conscientizando e educando suas torcidas. Eu acredito para que a gente consiga não acabar, mas fazer com que esses números diminuam, né? Eu acho que são 2 ações muito importantes que elas precisam acontecer. Uma é a campanhas de conscientização e de educação dos torcedores, alertando que os estádios de futebol, né, que os espaços esportivos não são lugares onde tudo é permitido, porque muito se acreditou nisso. Então os clubes precisam conscientizar os seus torcedores e os seus associados que o campo de futebol não é um lugar que é tudo permitido. Por outro lado, a gente também precisa trabalhar com a questão da punição. Infelizmente, nesse momento, somente a punição aos casos vai inibir com que outros torcedores cometam o ato de racismo. Então eu acho que a gente tem 2 linhas para seguir. Uma é a educação e conscientização e a outra é a questão da punição. Somente a punição e o torcedor vendo o outro sendo punido, vendo um clube ser punido, talvez ele comece a mudar de comportamento. Em 2019, a partida entre Vasco e São Paulo, no Rio de Janeiro, foi interrompida em razão de gritos homofóbicos. Torcedores vascaínos entoaram coro chamando o tricolor paulista de, abre aspas, time de viado, fecha aspas. O árbitro Anderson Daronco paralisou a partida aos 19 minutos e pediu aos jogadores e também ao técnico Vanderlei Luxemburgo que contivessem a torcida antes de autorizar o reinício. Foi a primeira vez na história do futebol brasileiro que um jogo foi interrompido por este motivo. Uma semana antes, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, havia enviado um comunicado aos clubes informando que cânticos homofóbicos são passíveis de punição e podem causar até perda de pontos no tribunal.
Quem vai nos ajudar a entender mais sobre a história do futebol é o jornalista Léo Gertmann, escritor dos livros Coliguei, Tricolor e de Todas as Cores, Somos Azuis, Pretos e Brancos e Viagem à Alma Tricolor em 7 Epopeias. Bem, Léo, você é um baita pesquisador da história do Grêmio, um dos principais times brasileiros e também, por que não dizer, mundiais, assim como o internacional, por quem a Maiara Morales, a minha colega aqui de bancada, apresentadora do podcast, é torcedora convicta. Mas falando de um modo geral, Léo, pelas tuas pesquisas aí do futebol gaúcho como um todo, que panorama histórico tu faz da discriminação racial e também homofóbica nos estádios? Eu acho que é um apanhado genérico bem difícil de fazer, né? Mas acho que é muito complexo, porque o que acontece? O futebol acompanha a sociedade, né? Então, os nossos clubes, eles foram restritivos a todo tipo de minoria, acompanhando sempre o que é a sociedade. Houve alguns momentos de abertura e hoje a gente tem uma sociedade muito mais aberta, as pessoas não se... por exemplo, o homossexual, né? O homossexual hoje não se... ele não fica no armário, como se dizia. O cara, ou a menina, ele tem muito mais liberdade do que tinha há umas décadas aí. E então é muito mais simples hoje assumir a sua orientação sexual. Tô falando eu falo da homofobia porque eu acho que é o preconceito mais aceito socialmente, né? Ainda tu fala do preconceito racial, tu fica, mas que absurdo, tu vai lá, briga, ainda bem, né? Mas o preconceito, a homofobia é uma coisa que fala viado numa boa, assim, né? Em muitos ambientes aí. Então eu estou dizendo, melhorou muito a convivência das pessoas, diminuiu bastante o preconceito, se naturalizaram muito mais as diferenças, só que ao mesmo tempo a sociedade está muito mais violenta. Então por isso que é um pouquinho paradoxal e é complexo, porque, por exemplo, me perguntam se a Coliguei poderia voltar. Seria muito mais aceita, muito mais compreendida hoje, mas ao mesmo tempo a gente vive uma sociedade que está muito violenta. Mas, hipoteticamente falando, Léo, se um jogador de futebol famoso se declarasse gay hoje, 2020, em meio a um campeonato importante aí, o que poderia acontecer com ele na carreira dele, tendo em vista o nosso cenário atual? Acho que se tivesse se uma pessoa assumisse sua identidade sexual, faria uma revolução e acho que ia ter um apoio muito forte das partes dos setores mais esclarecidos e civilizados da sociedade. Acho que seria um grande lance, um golaço. E a gente vai ficando por aqui, mas antes vamos lembrar do belo gesto do Bahia, que colocou o meia Flávio com a camisa 24 pela Copa do Nordeste. Para quem não sabe, o número 24 é um tabu no futebol, pois é o número do veado no jogo do bicho. A campanha do Bahia contra a homofobia ganhou o nome de Número de Respeito e tem sido inspiração para outros clubes brasileiros. O meia Nenê do Fluminense entrou em campo contra o União La Calera pela Copa Sul-Americana com a 24. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, também disse que pretende vestir a 24. O Santos também fez questão de anunciar que o atacante Tyson usará a 24. A intenção de todos é entrar em campo contra a homofobia. Como a campanha do Bahia foi apresentada em vídeo sem o uso de vozes, apenas frases e imagens, pedimos ao nosso colega Jauri Belmonte, torcedor número 1 do Esporte Clube Novo Hamburgo, para fazer a narração. E é isso aí. Muito obrigada pela audiência e até mais. Hoje o Bahia vai entrar diferente em campo. Parece só um detalhe, mas tem um significado grandioso. Camisa 24, o número do respeito.